Turma, bora prosseguir então? Vamos falar mais um pouquinho sobre essas drogas, sobre esses medicamentos. A gente falou aí de medicamentos do sistema circulatório, drogas que vão ser aí empregadas, drogas que vão ser utilizadas, eu estou falando droga, não, fármacos, medicamentos que vão ser utilizados no sistema circulatório, melhorando aí o processo de perfusão e agora dando sequência, dando aí prosseguimento a esses medicamentos, a essas drogas, a esses fármacos, os medicamentos da classe dos sedativos. Drogas que vão fazer o que com o paciente? Sedativo vai? Vai fazer o quê? Sedar. Vai fazer a sedação. E os analgésicos? Analgésico vai? Isso. Trabalhar com a questão da inibição da dor, da redução do estímulo doloroso. Então, bora prosseguir aqui. Sai dessas redes sociais, esquece um pouco desses trem aí que você está assistindo de YouTube, tá? Desse pessoal que fica falando as coisas aí. Sai desse trem de Instagram e vamos ficar aqui, ó. Vamos falar um pouquinho. Sedativos são medicamentos aí que vão atuar em várias condições, desde um simples estado aí de uma cooperação legal, tranquilidade, uma vigília, tá? Mantendo até mesmo uma orientação do paciente, ou seja, o paciente vai começar a ficar assim, e aí, Fernando, tudo bom? Tudo jóia. Você tá bem? Tô ótimo. Vamos fazer isso? Vamos. Vai ficar mais cooperativo, ficar mais tranquilo, mais light, até mesmo a estados de depressão da resposta de comando. Como assim? Pronto, não tem resposta. Vai estar sedado para fazer a assistência, para fazer o cuidado. O seu uso pode ser importante na indução do coma. O paciente vai estar em coma. Nossa, mas ele tem coma, meu Deus! Calma. Estado de coma de paciente não é algo letal, não é algo assim perigoso. É uma questão até mesmo para auxiliar, até mesmo para ajudar no seu processo de recuperação, até mesmo para ajudar no seu processo de melhoria. O paciente que não está em coma, ele poderia comprometer a recuperação, uma vez que ele ficaria mais agitado, ficaria mais nervoso, uma vez que ele poderia comprometer todo o processo de cuidado que ele está passando. Então, por isso, às vezes é interessante que o médico faça a indução ao coma e a sedação é um exemplo. Em níveis mais profundos de sedação, em níveis assim pesados, muito fortes, pode acontecer uma depressão respiratória. E aí, nesse caso de depressão respiratória, pode ser necessário o uso de ventilação mecânica. Intuba o paciente, liga um ventilador, a máquina controla todo o processo. E uma instabilidade hemodinâmica pode alterar as condições da circulação sanguínea, razão que leva à monitorização. O monitor multiparamétrico mostrando ali a condição do paciente continuamente. As principais drogas sedativas aí, a gente tem midazolam, propofol, precedex e várias outras. Tá? Essas aqui são umas utilizadas. Analgésicos, medicamentos aí para a questão da dor. Substâncias para diminuir dor, analgesia ou sem a questão álgica, sem a dor, agem em nível periférico, tá? Então eles vão agir no sistema nervoso periférico e todas as dores que a gente sente, independente, tá? De qual ela seja, ela vai ser transmitida pelo sistema nervoso, independente, a dor existe, então ela vai ser transmitida pelas terminações nervosas, pelo sistema nervoso periférico, indo através do periférico para a região da medula espinhal fazendo com que haja a chegada desse estímulo de dor no sistema nervoso central, para que ele faça o interpretar dessa dor. Muitos analgésicos que nós conhecemos aí podem ter propriedades antitérmicas, e eles vão participar assim de duas classes, eles serão analgésicos e antitérmicos. Isso, os não opioides simples, analgésicos básicos, tá? Simples, elementares, do dia a dia. Agora, tem os analgésicos opioides. Esses aí são da hora, os opioides aí tem que ficar de olho com eles.
São medicamentos usados individualmente ou associados a não opioides para tratar dor moderada a severa. Dor simples, dor fraca. Vai usar opioide para dor fraca? Vocês estão, pessoal, peraí, eu estou falando aqui o trem moderado a severo. Como é que vocês vão querer dar opioide para dor fraca? Uai, eu, hein? Ah, tá, melhorou. Então a gente vai trabalhar com medicamento não opioide para dor fraca. Para dor moderada a severa, podem ser usados aí opioides com não opioides. Uso contínuo. Os medicamentos opioides são muito parecidos com as substâncias naturais, chamadas endorfinas, que o nosso próprio organismo fabrica. Alguns funcionam melhores do que outros para a dor. Então depende de cada metabolismo, depende de cada corpo, depende de cada utilização, dosagem. E esses medicamentos já foram produzidos aí de forma natural, a partir da extração da seiva da papoula, na qual eles tiravam o princípio ativo lá, tiravam o ópio e faziam os medicamentos, mas hoje a maioria é sintético. Tanto é que no século XVIII para o XIX, um farmacêutico alemão, Frederick, sei lá o que, eu não lembro o nome dele, Frederick Sutter, não lembro, trabalhou com a extração da seiva da papoula, conseguiu a partir da coleta dessa seiva retirar o ópio, estudou o princípio ativo e com base nesse estudo desse ópio, ele conseguiu isolar a ação do medicamento e deu um nome bonitinho, que a gente conhece hoje como morfina. Morfina é derivado diretamente desse ópio da papoula, que foi estudado inicialmente por um farmacêutico alemão. Ah, detalhe importante, tá? Ele começou a produzir sinteticamente, mas os chineses, desde o século IV a.C., já usam a papoula. Já fazem chás de ópio para trabalhar com analgesia, com a sedação. Já fazem isso. Eles já trabalham. Desde o século IV a.C., chinês já trabalha. Desde o início do século depois de Cristo, o Oriente Médio já trabalha. Várias tribos fazem uso de chás de papoula. Tá? Na África também já fazem, mas os farmacêuticos alemães é que isolaram e chamaram de morfina e hoje nós empregamos ela aí no nosso dia a dia. Esses analgésicos vão trabalhar numa condição de uso de acordo com a necessidade. Nós temos aí morfina, fentanil, tramadol, que podem ser utilizados. E claro que esses medicamentos vão trazer algumas desvantagens. Se eles não forem utilizados de forma adequada, com o controle certo, podem provocar hipotensão, podem levar a uma depressão ventilatória. Então o paciente terá aí uma dificuldade em ventilar, uma redução significativa do processo de ventilação, somado com uma queda de pressão arterial. E se a dosagem não for controlada, for excessiva, pode até mesmo fazer o quê? Olha aqui. Olha que interessante. Sistema respiratório com sistema circulatório. Os dois juntos entrando em queda. O paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória. E altera a motilidade gastrointestinal. Modifica o sistema gastrointestinal, vai ficar com motilidade mais lenta, mais devagar, mais reduzida. Os analgésicos trabalhados aí pela Organização Mundial de Saúde, na sua escala, ela estabelece que os medicamentos para dor leve, básica, tranquila, pode ser um analgésico com um anti-inflamatório não esteroide, um analgésico não opioide, um basiquim. Um anti-inflamatório não esteroide pode agir como analgésico, funciona. Dor leve, basiquinha. Agora, quando sobe para dor moderada, quando se trabalha com o início dessa dor, aí sim, pode trabalhar com opioide fraco, pode somar com um analgésico e um anti-inflamatório não esteroide, é a possibilidade. Quando se trabalha com a dor intensa, aí já começa com o opioide mais forte, usando inclusive um analgésico e um anti-inflamatório como coadjuvante. E se a dor for refratária, se uma dor for contínua, além dos opioides fortes e dos analgésicos, procedimentos que vão trabalhar com essa questão dolorosa. Não é somente a medicação que vai ser empregada.
E aí, quando essa dor ela é refratária, ela é contínua, ela é sempre presente, é necessário que hajam outras intervenções. É importante que existam outros cuidados para tratar melhor desse paciente. Então, quando a gente fala de sedação, não é algo ruim, não é algo péssimo. Nossa, o paciente está sedado, meu Deus, ele vai morrer. Não é isso. Mas é uma condição que vai ser trabalhada, é uma condição importante, principalmente em si, pensando na melhoria, na recuperação desse paciente, na condição de que sedado ele, teoricamente, será mais cooperativo do que se ele estivesse acordado. Ele sedado, ele estará se envolvendo melhor, ele estará se recuperando melhor do que se ele estivesse em condições de consciência. Portanto, existem medicamentos que são utilizados também para levar a melhorias do quadro clínico. Não vão atuar diretamente na condição específica do quadro do paciente, mas são medicamentos que auxiliam no processo de assistência e cuidado. Sedativos e analgésicos, por exemplo. Turma, daqui a pouco a gente volta. Fica comigo.